Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas você vai estar assistindo o nosso vídeo. Agradeço mais uma vez esse contato, essa participação. Os comentários foram muito interessantes, pessoas muito amigas, próximas, né? Incentivando o nosso trabalho. Então, assim, que a gente possa, nesse momento de isolamento social, fazer algo bonito, colorido, que renove as nossas esperanças, nossa fé, que a gente possa emanar uns bons fluidos, né, para quem está em situações difíceis, lutando pela vida, alguns partindo desse plano, mas que todos possam ser confortados, né, pelo lado de cima. E até para entreter a nossa cabeça, o nosso tempo, investir em algo que possa exercitar a nossa criatividade e que a gente possa fazer algo útil nesse período. Então, assim, algumas pessoas, né, fizeram os comentários e pediram para ensinar os bloquinhos. Falam, todo mundo gosta de uma caderneta, de um bloquinho para fazer uma lista, né, para ter na bolsa, uma ideia que a gente tem e que um insight para não perder, a gente já anota, a programação de projetos, o pedidos e controle de caixa. Eu, assim, particularmente ainda gosto muito do papel e da caneta, do colorido, de decorar. Então, enfim, para quem gosta, tem muita gente que ainda gosta. É um mimo muito interessante, né? É agradável demais receber uma coisa, algo personalizado, que foi feito com muito carinho. Então, a ideia é começar por bloquinhos e cadernetas, né? Fiz minha fichinha técnica, né, para ir seguindo o roteiro de acordo com o que vocês forem pedindo. E a princípio são os bloquinhos e cadernetas. São vários tipos, a gente vai mostrar aqui as ferramentas, os equipamentos que a gente usa e os tipos, e alguns que vão surgir depois, ao longo dos próximos vídeos. Então, se vocês quiserem acompanhar nas próximas aulas, eu sugiro que veja primeiro esse vídeo, né? Porque existem os materiais essenciais, básicos para se fazer, mas existem também as alternativas, né? Os materiais alternativos, e é aquela história. É interessante que se faça do jeito que tiver em casa, para depois, dependendo do que a pessoa gostar e for realmente fazer, né, mais para frente, investir nos materiais certos, nas ferramentas certas. Muita coisa que a gente tem específico é porque no decorrer dos anos a gente foi investindo nisso, tá? Então, vamos ver os tipos de bloquinhos que a gente pode trazer aqui, as ferramentas e os materiais que nós vamos usar. E quem quiser seguir, vá anotando as dicas, né? E no decorrer dos outros vídeos, a gente vai aumentando o nível de complexidade. Vamos começar pelos mais simples, né? Que são os bloquinhos de capa flexível. São bloquinhos prontos, que a gente, é interessante, tem pessoas que fazem os próprios bloquinhos, não é esse tipo aqui, não é o meu caso, que é aquele da cola, né, de tipo brochura. Eu compro numa gráfica e ele tem um acabamento perfeito. Quem quiser o contato, depois eu posso passar. Ele tem vários tamanhos, esse aqui é 7 por 10, um tamanho ótimo. E o principal é a gente prezar por essa qualidade do refilamento do bloquinho. Eu já comprei vários bloquinhos anteriores a esse
com falha, porque são sobras de papel que eles fazem esses bloquinhos. E essa tipografia, essa gráfica, né, de Marcelo, depois eu passo o contato, trabalha super bem. E aquilo sempre que eu falo, a gente tem que procurar melhor acabamento, qualidade em todos os nossos fornecedores, tá? Esse aqui foi feito com papel de scrap e a gente vai ver como é que se projeta esse tipo de bloquinho. Eu vou passar aqui para mostrar as ferramentas e os materiais. Então, a gente começa mostrando o material básico para encadernação. Lembrando que muita coisa aqui eu tenho, porque no decorrer dos 8 anos a gente vai adquirindo ferramentas e equipamentos, e aí termina que a gente tem algo mais especializado, mas isso não quer dizer que obrigatoriamente a gente vai ter que ter essas mesmas ferramentas. Outra coisa, eu tenho ferramentas aqui, equipamentos de 8 anos. Então, assim, já tem muita coisa mais moderna, né? Modelos mais novos, e nem por isso a gente deixa de utilizar esses equipamentos, nem precisa sair comprando tudo que sair de novo. Então, aqui eu tenho uma guilhotina de facão, uma crocodile, que é essa ferramenta que faz furação e colocação de ilhóis, uma laminadora, não obrigatoriamente precisa ter, uma encadernadora que é bem antiga, talvez não seja mais nem produzida, a Zutter. Aqui a gente tem as colas e fita dupla face, fita banana para decoração. Aqui, que é o início de tudo, papel sulfite. Alguns bloquinhos já prontos em alguns tamanhos, 7x10, tamanho A6 e tamanho A5. A régua de patchwork que auxilia, o airô, que é o arame usado nesse tipo de encadernação. O papelão roller, aqui já tá cortado, mas eu vou mostrar depois com um pedacinho aqui como corta, quais são as dicas para cortar melhor, porque é um papelão duro. Tesoura, espátula, as réguas de encadernação, aqui é um fio de cabelo, é uma régua específica, mas a gente pode produzir, inclusive, nossa própria régua com papelão, tecido, se for usar, alguns ilhoses e bailarinas para utilizar também na decoração, elástico, a base de EVA, tecido, a dobradeira, agulhão. Essa aqui é uma ferramenta que é usada muito em serigrafia, um rolinho de borracha que dá pressão no que a gente cola para não criar bolha, né? É bom sempre ter um pratinho de isopor onde a gente vai colocar a cola, o pincel e o rolinho para espalhar, um paninho velho, uma flanelinha para tirar os excessos de cola, régua de metal, estilete e fita crepe que a gente vai utilizar também nesse processo. O começo de tudo, né? Eu fiz aqui uma fichinha para seguir como roteiro, né? A gente vai começar com bloquinhos e cadernetas. Tem tantas possibilidades. Sim, não falei do grampeador. Ali eu também vou mostrar esse alicatezinho que a gente usa quando vai renovar a lâmina. E aí uso um frasco para colocar material perfuro cortante. E eu fiquei vendo a imensidão de possibilidades, né, que a gente pode fazer com uma coisa tão simples que é bloquinho.
Os bloquinhos, eles podem ter capa flexível, que é esse modelo que já tá pronto aqui, vocês vão ver que foi feito com papel de scrap, vou mostrar como se calcula a medida, quais são as dicas, porque é tudo muito simples, mas com algumas dicas o acabamento fica perfeito. Tem a capa dura, que é usada esse papelão roller, o papelão cinza. Tem as cadernetazinhas que podem ser grampeadas, que elas são bem simples, mas são super úteis, é ótimo para dar de lembrança. Cadernetinhas ou bloquinhos com a capa dura, com elástico, que a gente usa elástico para deixar mais reservado, já fica uma coisa mais sigilosa para as nossas anotações. O uso do airô na encadernação, que é esse arame usado muito em agenda. A gente pode usar também as capas laminadas, vou mostrar depois. Pode ter a capa personalizada, a gente imprime, inclusive com o nome da pessoa, uma arte específica, logomarca. E essas capas podem ser simples assim, ou a gente ainda pode decorar um pouco mais, né, com técnicas de scrapbook. E podemos também utilizar o tecido, forração com tecido. Essas forrações que eu estou falando aqui anteriormente são com papel de scrap, papel impresso, mas também a gente pode usar tecido, onde a gente costuma usar cortador circular, que fica mais fácil para cortar tecido. Sempre algumas ferramentas que no decorrer dos anos a gente vai adquirindo e vai facilitando o acabamento e padronização. Ó, no caso a gente não tendo a régua de encadernação, a gente pode produzir, ó. Essa aqui foi feita com papelão. A gente segue as medidas. Isso aqui é um esquadro para deixar em 90 graus. Aqui nós temos uma base de corte que auxilia muito no processo, porque a gente não quer machucar a mesa que a gente está usando. Ela já vem com as medidas, né, de 1 em 1 centímetro, com ênfase em 5 centímetros, então facilita muito as nossas medidas. Aí ali a gente tem agulhão, tem boleador para fazer vincos, grampeador, como eu já falei. A gente tem caneta e papel, porque a gente vai ver que tudo começa por um projeto. A fita crepe aqui a gente tem um suporte. O estilete, é bom que seja um estilete robusto, que a gente tenha segurança ao pegar. Eu já arranquei várias cabeças de dedo com estilete, e a gente precisa ter realmente muito cuidado. Perfume para papel, produzido por a gente mesmo, perfume paper. Um saquinho de talco, de pó, talco, para tirar a estática do tecido, do papel, quando tem cola, excesso de cola. Depois vocês vão ver, isso aqui foi com Cris, do Estúdio Bridget, que eu aprendi. Elástico, né? Essas coisas que a gente, dobradeira, que a gente vai utilizar no decorrer do nosso trabalho. Algumas coisas a gente encontra em material de construção, loja de material de construção. Outras coisas em loja de costura, tecido, e algumas coisas a gente vai improvisando também. Então, esses são os tipos de bloquinhos que a gente pode fazer em diversos tamanhos, de diversas maneiras, inclusive os costurados, que aí eu acho que seria mais para frente. A questão da laminação, a gente pode fazer com BOPP, que é esse plásticozinho bem fininho, que fica protegendo o papel para possíveis umidade, algum respingo, e aí e desbotamento também. Se o papel for impresso, o BOPP, essa laminação através do BOPP protege para que não haja desbotamento.
E o Polazil, que é aquele plásticozinho usado em plastificação de documentos. Em determinadas situações, a gente também pode usar na própria laminadora. Essa aqui é laminadora aí e plastificadora. E aí, para divisórias, né, que a gente quer que fique durinho, também para proteger o papel. Várias outras técnicas a gente vai, no decorrer dos vídeos, falando para vocês. Depois a gente vai em uma outra situação mostrar os materiais e as ferramentas, né? As ferramentas aqui eu já mostrei, mas eu vou mostrar como se utiliza, né? E assim, isso é o básico para a gente botar em atividade a nossa criatividade. Com o decorrer da prática, a gente vai usando e abusando. Eu costumo dizer que a gente tem que testar. Tem que testar para abrir a nossa mente, a nossa criatividade mesmo. E aí não ter medo. Não ter medo de errar, não ter medo de perder material. O máximo que pode acontecer é você não gostar muito do resultado. E aí você mesmo utiliza, nada se perde, tudo se transforma. Às vezes a gente faz uma coisa e utiliza em outra bem diferente, né? Mas aqui nessa área de encadernação a gente pode usar, abusar de flores, de rendas, de botões, de costuras, pérolas, cordões de pérolas também. Então assim, é um campo muito amplo. Então, esse é só um despertar para o início dos nossos trabalhos. Bem, como eu falei, tudo começa pelo projeto, pelo cálculo do que a gente vai fazer. O bloquinho tá pronto, mas eu vou simular aqui como se eu estivesse fazendo o bloquinho sem a capa, que no momento eu não tenho algum aqui sem a capa. Se vocês pudessem sentir, eu tô sentindo o cheirinho, né, do nosso perfume paper. Esse papel que nós usamos é o papel de scrapbook. Então, a princípio, nós só vamos utilizar aqui o bloquinho pronto e o papel de scrap. Cola branca, de preferência para artesanato, extra, que é mais forte, e estilete, régua, a base de corte para a gente proteger a nossa mesa. E é isso, e a imaginação depois para decorar, tá? Então, o projeto, como é que a gente se organiza para fazer o projeto? Primeira coisa, medir o nosso bloquinho. Nosso bloquinho aqui, ó, como eu disse, tem 7 de largura, 10, né, de comprimento, de altura aqui, e a lombada, tá? Eu vou usar vários termos técnicos para vocês irem se acostumando e quando escutarem outros vídeos, se basearem no linguajar da encadernação. Então, isso aqui é a lombada. Essa lombada aqui é de 1 centímetro, 1,1 centímetro, certo? A gente vai perceber no artesanato, tanto na encadernação, quanto na cartonagem, no MDF e scrapbook. No scrapbook, sim, em álbuns que são confeccionados desde o princípio, mas na decoração não. Mas a gente vai se prender muito a esse detalhe de cálculos, de milímetros, porque às vezes 1 milímetro faz uma diferença grande na apresentação do produto, no final, de ficar torto, de ficar feio, enfim. Então, esse aqui tem 7 por 10
por 1. E a gente faz essa anotação. Então, bloquinho, capa flexível, né? Esse que nós vamos fazer. Capa flexível. Com papel de scrap. E aí você pode ter o seu caderninho desde o início para até você ver lá no futuro os primeiros projetos que você fez. E se alguém fizer uma encomenda ou se você quiser fazer em outra época o mesmo projeto, você já está com todas as medidas ali. Então, capa flexível com papel de scrapbook, 7 por 10 por 1. Pronto. Essa medida aqui já é a base do que a gente vai fazer. Eu vou pegar um papel de scrap aqui. Esses papéis de scrapbook, eles são no tamanho 30,5 por 30,5. Eles têm 180 gramas. Ele, apesar de ser flexível, ele não é tão mole, né? Ele não é tão fino quanto o papel sulfite. O papel sulfite normalmente tem 75 gramas. Então ele é bem mole e fino. Até se você escrever alguma coisa nele com uma caneta mais porosa, passa para o outro lado. O papel de scrap, ele tem essa resistência maior, certo? Eles são belíssimos, por sinal. Fica até difícil da gente escolher qual lado vai usar. Eu gosto demais desse aquarelado aqui. E aí a gente presta atenção na hora de cortar para não perder alguns elementos, né? Nesse caso aqui eu vou tentar fazer desse lado para não perder essa bicicleta. Então, se o bloquinho tem 7 por 10 por 1, eu vou ter que pensar, né, no desenho, porque nesse caso aqui tem um desenho. Então, eu tenho que prestar atenção se esse papel vai estar na vertical ou na horizontal. Se fosse esse lado, eu teria que prestar atenção, para na hora que eu virasse, não ficar a parte da frente de cabeça para baixo, né? Como eu vou usar aquarelado, a única coisa que eu vou prestar atenção é que eu vou usar esse lado aqui para aproveitar esses elementos aqui. Não tendo preocupação com o desenho, né? Se é de pé ou deitado, não tem problema nenhum. Do jeito que você cortar, tá bem. Então, eu tenho que prestar atenção. Outra coisa, a capa flexível nesse tipo de bloquinho, é interessante que ela fique igual, rente, sem precisar passar. Porque como ela é mole, de uma certa forma ela é mole, para não estar amassando ou rasgando. Numa capa dura, que a gente vai ver num próximo vídeo, a gente vai ver que a gente deixa, que a gente chama seixa, que é uns milímetrozinhos, às vezes 2, 3 milímetros passando, para que o miolo, que é essa parte do bloquinho, ela fique protegida. Nesse caso, a gente vai proteger o miolo, né, e a capa, deixando rente. Então, eu vou pegar aqui minha base de corte, já tem a marca 2 centímetros. Eu vou igualar aqui a esquerda, porque eu sou destra, quem for canhota vai usar de outra forma. Eu vou contar aqui 5, 6, 7 centímetros. Vou cortar em 7. Se não tiver a base de corte, é só marcar com um lápis grafite. Marca 7 e corta. O estilete deve estar afiado, né? Caso ele não esteja, depois eu vou mostrar como cortar essas pontinhas aqui. Onde tem essas marquinhas no estilete, é que a gente pode cortar com o alicate e vai estar sempre com uma lâmina nova. Essa aqui ainda foi pouco usada, eu sei que tá nova, vou usar ela mesmo. Então, 7 centímetros. Sempre segurar com bastante segurança a régua. E eu gosto muito de
me assegurar que o estilete está protegido pela régua aqui, ó. Como se estivesse pegando no batente. Porque na hora que escorrega aqui, vai no nosso dedo. Então, dedo sempre protegido. A régua firme, é onde a gente faz força, é na régua. E aí a gente vem com o estilete quantas vezes precisar para soltar o papel. Então aqui a gente já vai aproveitar para outras coisas, né? Como eu disse, tudo se guarda, porque são coisas belíssimas. Essas borboletas podem ser cortadas, inclusive, para decoração. E aí a gente tá aqui com o bloquinho e o papel. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu firmo o bloquinho na base, encosto, né? Nesse caso aqui não tem desenho, eu escolho as cores que eu quero pra frente. Vamos supor que eu escolha esse lado. Eu encosto aqui, pra não ficar torto. E aí, com a própria mão, ó, eu venho e faço a dobra e vinco. Eu vinco com a própria mão aqui, ó. Eu marco e aí eu empurro, certo? O bloquinho contra o papel, porque esse papel, por ser de 180 gramas, ele tem uma resistência. E eu venho com a vincadeira e reforço. Reforço, empurro, reforço, né? E aí o que é que eu faço? Eu passo cola nessa lombada, certo? Encaixo novamente, vejo se tá bem centralizado dos dois lados, certo? No que eu colo, eu espero um pouquinho secar essa cola. É tanto que quando a gente faz vários em produção, a gente vai colando, vai fazendo isso, colando. Se quiser, bota até um pezinho aqui em cima e vai fazendo vários, depois volta para refilar, certo? Então, assim, não tem mistério. É você que tem um papel bonito, bloquinhos refilados, bem feitos, mediu, fez isso aqui, né? Eu não vou fazer porque ele já tem uma capa, mas vocês estão vendo aqui como vai ficar. Secou, eu venho aqui, ó, ele tá aqui bonitinho, prontinho. Eu abro um pouquinho assim, algumas folhas, tá? Eu espero que... Deixa eu pegar um ângulo melhor pra vocês verem. Tá? Deixa aqui pra ter como base o tamanho aqui e refilo. Eu venho com a régua, encosto, né? Encosto aqui, retinho, vejo várias vezes, é com paciência, tá? Sem pressa, pra não dar erro. Venho aqui, ó, refilo, eu refilei até com o próprio papel. Refilei, vou estar com meu bloquinho prontinho, coladinho. Eu uso aqui uma etiqueta para contato, né, para fazer a propaganda do nosso produto. E aí, inclusive, a pessoa percebe com isso a organização, o que a gente tem da marca, como eu falei anteriormente. Tô com o bloquinho pronto, olha só que interessante. Isso aqui eu já vou usar em outro, porque já tá pronto aqui. Eu vou pegar uma tesoura de precisão, tá? E vou recortar esse elemento. Então, eu deixo uma bordinha fininha. Aqui, o que move é o papel e não a tesoura. A tesoura vai estar no mesmo lugar. Deixa eu diminuir essa bordinha aqui. Ó, o que move é o papel. Eu vou fazendo um contorno. Isso é prática, lógico, mas é o tempo e as tentativas que vão fazendo
a gente ganhar mais experiência nisso. Ó, vai ficando a bordinha toda igualzinha. O papel que tá mexendo, ó. Como é uma tesoura de precisão, fica muito mais fácil do que essas tesouras comuns, certo? Então, contorna tudo. Rapidamente a gente já tem um elemento que a gente vai decorar o bloquinho com o próprio papel de scrap. Ó, ficou uma bordinha, certo? O que é que a gente vai fazer agora? Eu tenho uma outra tesoura que também é de precisão, mas ela tem uma camadazinha de proteção para cola, apesar de que essa aqui já tá com um pouquinho de cola, tá pegando, mas eu não uso a mesma tesoura, porque vocês dão para perceber que ela fica mais resistente. Então eu não uso essa aqui no papel comum e nem uso a do papel comum na fita com cola, ou seja, fita dupla face, essa aqui, ou seja, fita dupla face com espuma, que a gente chama de fita banana. Eu tenho tesouras diferentes para cada função. Então, eu tenho aqui uma fita com uma certa altura, muita gente já conhece, em outras áreas, inclusive. Eu coloco a fita banana, tiro a capinha, essa capinha amarela, que é por isso que chamam de fita banana, por ela ser amarelinha. E aí eu posso até, ó, dar um jeitinho aqui, ó. Posso até fazer com agulhão, dou um certo relevo. Já dá um movimento no elemento que eu cortei do próprio papel de scrap. E aí eu posso decorar o próprio bloquinho que a gente tá fazendo, tá? Eu já movimentei muito aqui. Ele tá subindo um pouco. E aí, a gente bota o perfume paper. Esse já tá perfumado, mas eu uso perfume paper dessa forma, né? É muito rápida a secagem. E na hora... Ai, que delícia! Queria que vocês sentissem. E aí, a gente protege o bloquinho numa embalagenzinha, né? Um saquinho. Eu gosto muito desses porque já vem adesivado, é só. E aí, tá pronta a lembrancinha. Simples, barata, fácil e que agrada a todo mundo. Então, eu queria agradecer essa atenção, esse respeito ao nosso trabalho. E vão dando dicas aí, porque a gente vai continuar ainda com os bloquinhos e as cadernetas. Mas aí vocês podem estar dando outras opiniões. O próximo a gente vai fazer no tamanho A6, né? Que é 1/4 de uma folha sulfite, tá certo? Também o bloquinho já feito, só que nós vamos fazer com a capa dura. E aí vocês vão aprender como fazer a forração e as técnicas de encadernação também, para ter várias opções. Boa noite, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Deixe seu comentário, tá? É importante que a gente vá se falando e nós vamos estar respondendo e se comunicando. Sempre que precisar, eu posso tirar as dúvidas através dos comentários. Um beijo grande, fiquem com Deus, boa semana a todos.